Olá a todos, meu nome é Alan Douglas Bueno França, sou acadêmico na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UEGS, na unidade Três Passos, onde estou cursando agronomia. Então, hoje, sobre o componente curricular de base epistemológica da agroecologia, coordenado pelo professor Maciel Redim, eu, Alan Douglas, juntamente com o meu grupo, composto por Alan Bueno, André, Andressa, Antônio, Arthur e Camila, vamos iniciar a apresentação sobre agricultura biodinâmica, uma perspectiva diferente de encarar o futuro. Primeiramente, vou relatar sobre a história da agricultura biodinâmica, que foi fundada no início do século XX pelo astro-alemão Dr. Rodolfo Stanner. Naquela época, essa agricultura foi considerada a primeira agricultura orgânica moderna, onde se desenvolveu no início de 1924, com uma série de 8 palestras que tinham como tema a agricultura. Essas palestras foram dadas pelo Dr. Rodolfo Stanner e ocorreram na Silésia e na Alemanha. Essas mesmas palestras foram realizadas em resposta a um pedido por parte dos agricultores, os quais notaram as condições degradadas do solo e uma deteriorização da saúde e qualidade de culturas. Isso tudo resultantes da utilização de adubos químicos. Considerando que essas palestras foram desenvolvidas por uma ciência espiritual, denominada antroposofia, as quais foram escritas e realizadas sobre assuntos de medicina, agricultura, arquitetura e educação. Vale ressaltar também que as palestras foram publicadas em novembro de 1924. A seguir, vou falar sobre a definição dessa agricultura biodinâmica, que é totalmente necessária para o entendimento do conteúdo que será apresentado ao decorrer. A agricultura biodinâmica é um modo de produção agrícola que dispensa a utilização de herbicidas, adubos químicos, sementes transgênicas, antibióticos ou hormônios. Essa agricultura está relacionada com a signologia de zodíaco e mês do cultivo, que são através de um calendário celestial. O termo biodinâmico é composto por duas palavras, que são biológico e dinâmico. A palavra biológico é referente a uma agricultura inerente à natureza, a qual impulsiona os ciclos vitais das atividades agrícolas. E a palavra dinâmico é relacionada à atuação de forças da natureza, onde na prática agrícola ocorre pelo uso de preparados biodinâmicos, do conhecimento dos ritmos astronômicos e da formação de paisagem agrícola. Características que definem a agricultura biodinâmica. Bom, a agricultura biodinâmica ela tem como objetivo principal e como realização principal recuperar uma área que atualmente está degradada. Como é que ela faz isso? Ela pega essa área, ela analisa tudo que era natural daquela área, como algumas plantas e animais que ali já viviam, e ela tenta reimplantar todo esse sistema novo para criar um ecossistema independente, que ele mesmo funcione sozinho. E com isso ele acaba sendo mais limpo e eficaz. Ela é, a grosso modo, é facilmente confundida com a agricultura orgânica, pelo fato de as duas não usarem adubos químicos, elas também não usam sementes transgênicas ou qualquer outro produto de origem química industrial. Mas tem dois diferenciais dessas duas práticas. Enquanto na agricultura orgânica tu tem uma produção e o objetivo principal é que essa produção se desenvolva e alcance a melhor desenvolvimento, na agricultura biodinâmica tu tem que dar atenção a tudo o que está naquele sistema. Então, atenção tanto às plantas infestantes como a cultivar e também como a insetos e outros animais.
Outra característica é a dosagem de produtos que a agricultura biodinâmica aplica no solo. Ela aplica uma quantidade muito menor pelo fato de alguns fertilizantes que são aplicados, eles acabam gerando algum resíduo que, em excesso, eles acabam afetando a saúde do solo. Então, eles, como defesa, para não afetar isso aí, eles já reduzem a quantidade. Temos também as fases da lua. Em alguns lugares, os cultivos são regidos pela fase da lua, pelo de a lua influenciar a maré, ela também influencia as plantas, por serem compostas de água. Então, às vezes, se tu quer que uma planta tenha um crescimento mais rápido ou mais lento, tu se adapta de acordo à fase da lua. A gente também tem, em outros lugares, o cultivo com o calendário celestial. Então, o calendário celestial acaba regindo o teu cultivo, mas isso eu vou deixar para o próximo colega entrar mais aprofundadamente. E também temos o uso de arados para controle de erva daninha. Esse exemplo aqui é principalmente usado em vinhais. Esse arado ele é usado para o controle de erva daninhas puxado com uma tração animal. Então, o descarte de máquinas agrícolas é tentado ser imposto, apesar de ele não ser total, pelo fato de se utilizar ainda alguns maquinários que auxiliam na aplicação ou no transporte mesmo de alguns produtos que tu acaba colhendo. Bom, e como funciona a produção da agricultura biodinâmica? Esta antroposofia, a filosofia mais ampla, citada pelo filósofo e educador austríaco Rudolf Steiner, é uma forma de conhecimento que aborda o ser humano em diversos níveis, como o físico, o vital e o espiritual, e ela mostra a relação entre eles. Ela é uma doutrina filosófica e mística. O Steiner, então, ele apresentou a teoria como um caminho para a busca da verdade. Então, ele pretendia, com a teoria dele, preencher um abismo que ele acreditava existir entre a ciência e a fé. Então, ela é uma ciência mística, né, que leva muito em consideração as coisas que envolvem o espírito e o cosmos. E no caso da agricultura, é entender de maneira mais profunda quais são as relações do homem, da terra e da existência. É como o homem se relaciona com as questões naturais e ambientais. Em resumo, a agricultura biodinâmica é um ramo da antroposofia, que é uma filosofia mais esotérica. Né? Pode passar. Bom, a teoria, ela relaciona signos e meios de cultivo através da utilização de um calendário celestial. Então, a gente sabe que o zodíaco é composto de 12 signos, né? Ele completa um ciclo de um ano. E de acordo com o biodinamismo, dependendo do signo da época, algumas plantas elas se desenvolvem melhor que outras. E a sua divisão é feita em 4 elementos. Então, os elementos são água, terra, fogo e ar. Assim como no zodíaco, né? Os signos têm os signos de água, os signos de terra, os signos de fogo e de ar. Então, ele dizia lá na teoria que os signos de água são aqueles mais propícios para desenvolver as plantas e que o caule é utilizado. Os signos de terra seriam as raízes, os de fogo seriam as frutas e os de ar para a produção de folhas e flores. Bom, cada cereal que se produz também está relacionado a um planeta. Então, porque os signos, né, eles são referenciados em constelações, né? Então, um metal, então, no caso
um órgão e até mesmo um dia da semana. Então, determinado plantio deveria ser feito na segunda, na terça, na sexta. Então, ele teria um melhor desenvolvimento quando se fizesse desta maneira. O biodinamismo está também na harmonia, então, das relações, né? Então, tudo está interligado na teoria. E tudo se relaciona. Todas as espécies vegetais, animais e ambientais. Então, ele coloca como um exemplo, assim, as próprias teias de aranha, né, que são tecidos na vegetação, né, elas eram deixadas intactas. E isso era uma forma de manter um equilíbrio de toda a cadeia produtiva, envolvendo todos os aspectos que se pode imaginar de um ambiente mais próximo do natural e mais biodiverso possível. Agora, então, nós vamos apresentar um pouco sobre os preparados biodinâmicos. O que seriam esses preparados? Eles são adubos naturais, que são elaborados a partir de plantas medicinais, minerais, vegetais, esterco, sílico, onde depois que eles são preparados, são enterrados no solo para que sejam influenciados pela terra. São usados para manter o solo equilibrado, através de fontes naturais. Esses preparados biodinâmicos podem ser divididos em dois grupos: os que são plantas e os que podem ser inoculados em compostos e adubos orgânicos. São considerados homeopáticos. Eles têm uma numeração de 500 a 508, que era utilizado como um código e hoje facilita a comunicação internacional, mas é sempre preferível que se utilize o seu nome próprio. Agora nós vamos apresentar os preparados. Primeiro é o chifre esterco, com numeração 500. Ele é elaborado com esterco de vacas e diz respirantes liberam na digestão, e essas forças elas permanecem no esterco potencializada, estimulando o desenvolvimento das plantas de uma maneira nova. E proporciona também uma maior atividade biológica ao solo e às raízes. O próximo exemplo de preparado é o chifre sílica, com numeração 501. Ele tem relação com a luz e é elaborado com pó de cristais de quartzo, desenvolvimento e também resistência às doenças. O próximo são preparados para compostagem. Eles são 6 e são elaborados a partir de plantas medicinais, como, por exemplo, a mil-folhas, que é a 502, a camomila, 503, urtiga, 504, casca de carvalho, 505, dente de leão, 506 e valeriana, 507. Servem como suplemento ao composto, ao esterco, ao chorume e ao biofertilizante, conduzindo e organizando os processos de fermentação. Por meio do composto preparado, eles colocam as plantas em uma condição na qual a força do cosmo sejam mais atuantes. E o próximo que a gente tem como exemplo é o Fladen, inspirado em uma prática muito utilizada pelos agricultores europeus. É elaborado com esterco fresco, resistente e bem formado, misturado a pó de basalto e cascas de ovos trituradas. Ele traz forças dos preparados para a compostagem no local de aplicação. Bem, agora vamos falar sobre vantagens e desvantagens da agricultura biodinâmica. Não utiliza métodos que possam contaminar o solo ou degradá-lo. Os métodos agrícolas utilizados buscam conservar as características e potenciais naturais do solo. Inclusive, a biodinâmica, isso é uma característica importante e necessária para ser a agricultura biodinâmica. Visa equilíbrio ecológico na agricultura, respeitando assim o meio ambiente, a produção de alimentos sem contaminação química,
portanto são mais saudáveis. Na agricultura biodinâmica não pode-se utilizar produtos químicos ou sementes transgênicas. O sabor mais natural dos alimentos, em comparação à produção natural, a produção convencional, desculpa. A preservação do solo, do ecossistema e dos recursos naturais, ou seja, respeito ao meio ambiente. Agora, sobre desvantagens. O preço do produto final, ele acaba sendo mais elevado, comparado à produção da agricultura convencional. A produção é em escala menor do que a convencional, não suprindo a demanda mundial por alimentos, e por isso acaba sendo difícil competir com a agricultura convencional. Também tem outro ponto, que não dá para pôr nem desvantagem e nem vantagem, que seria a questão da crença. Por exemplo, a agricultura biodinâmica ela utiliza signos. E para quem acredita, isso acaba sendo bem interessante, tanto para consumir o produto final da agricultura biodinâmica, quanto para botar em prática a biodinâmica. Agora, para quem não acredita, isso acaba sendo pode ser que seja uma desvantagem. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo da agricultura biodinâmica. O objetivo principal da agricultura biodinâmica é ver a propriedade agrícola como um organismo vivo, como um todo, onde a saúde depende das interações entre seus elementos, dentro e fora da propriedade. A agricultura biodinâmica, ela procura manter um ciclo de produção que seja condizente com a sua área, então condizente com o tamanho da propriedade, as espécies utilizadas e seus ciclos naturais. Esse tal modelo da agricultura biodinâmica, ele torna a produção mais ecologicamente eficiente, assim como já dito antes. A agricultura biodinâmica, ela pensa no todo, na terra, nos humanos, animais e no cosmos. Quais lugares aderem à agricultura biodinâmica aqui no nosso país e fora dele? Então, no Brasil, alguns estados já aderem a essa agricultura, mas o grande foco é São Paulo. Aí depois de São Paulo vem Sentinela do Sul, que é aqui no estado do Rio Grande do Sul, no nosso estado. E eles trabalham com arroz biodinâmico. No mundo, há 47 países que aderem a essa agricultura, onde a Alemanha é a potência. Ela está com 45% do total mundial da produção da agricultura biodinâmica. Acho que até porque lá que se iniciaram as práticas biodinâmicas. Então, por isso, até hoje lá é um dos maiores focos dessa agricultura. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a importância da agricultura biodinâmica para a agroecologia. A principal importância dela é que ela acaba regenerando o ambiente onde ela é implantada. Ela melhora a diversidade e biodisponibilidade de micro e macronutrientes no solo. Promove uma recuperação dos solos degradados, melhorando a qualidade tanto quanto química, física e biológica. Ela também faz uma atração de animais silvestres e uma formação de corredores ecológicos, que com isso gera uma diversidade e dispersão de sementes nativas. Também tem uma preservação e uma regeneração dos recursos hídricos, que assim evita a erosão do solo e a escassez de água para o consumo. Ela promove uma sanidade vegetal e uma segurança alimentar. Como a agricultura biodinâmica se preocupa com um todo, ela promove a sanidade vegetal, a sanidade vegetal na produção de uma forma natural, né? Através dos preparos e os tratamentos, como a colega anteriormente falou. E acaba resultando em uma segurança alimentar, pois se aplicarem todos os seus princípios e métodos, sempre teremos que plantar, colher e consumir. Pode passar. E alguns motivos para aderir a esse tipo de agricultura, a gente pode dizer que o principal dele é a preservação do sistema. Ela sempre vai ter um sistema sadio, próspero e produtivo, e também permanente. Como falei anteriormente, a agricultura biodinâmica pensa em um todo. Ela olha para o passado, aplica no presente e investe no futuro.
pois além dela recuperar uma área degradada, ela investe na biodisponibilidade da fauna e da flora, além de preservar o meio em que é cultivado. E, por fim, isso acaba resultando no aprimoramento da qualidade dos alimentos, né? A partir do extremo cuidado que ela tem com o solo e com o meio em que ela trata de uma forma geral, né? Ela cuida desde do solo até a sanidade de uma forma natural e orgânica. E tornando dessa forma um excelente negócio, pois ela sempre será rentável do ponto de vista custo-lucro para o produtor. E, por fim, as referências bibliográficas que o colega vai passar aí, que a gente usou para apresentar o trabalho. Eu, Alan Nós Douglas, agradecemos a atenção do pessoal. agradeço a atenção de todos. Eu, Arthur, agradeço a atenção de todos. Eu, Antônio, gostaria de deixar uma frase, alguma coisa assim para a gente pensar. Como que se diminui a pressão que o meio ambiente vem sofrendo? Para diminuir essa pressão é necessário que se tenha, primeiramente, uma vontade coletiva, né? E essa vontade, ela começa pela mudança de hábito. E aí a agricultura biodinâmica, ela se apresenta como uma possibilidade, né? Porque quando a gente procura, dentro de uma vontade de todos, ter um ambiente melhor, uma saúde melhor, uma disposição de alimento que seja de boa qualidade, então assim a gente começa diminuindo a pressão que o ambiente precisa para sobreviver, digamos. Agradeço a todos pela atenção. Estamos à disposição para dúvidas que surgirem no decorrer. Eu me chamo Andresa, da unidade aqui de Sananduva. Agradeço a todos pela atenção, a vocês, colegas e professor. Espero que tenham gostado. Eu me chamo Camila. Eu agradeço aos colegas aí, tanto da nossa unidade aqui de Três Passos, como os de fora. E obrigada aí pelo trabalho e pela ajuda de todos. Eu me chamo André, falei um pouco sobre as vantagens e desvantagens, e durante o estudo achei bem interessante, não conhecia sobre biodiversidade, e é muito legal essa ideia de unir algumas crenças com a agricultura, é muito interessante para até ajudar na divulgação.